Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, debulhando as ervilhas, voltando daquele campo complicado, separando os EPIs especiais, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz. Esse é o episódio 224 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. É interessante pensar que muita gente que nos ouve agora começou no GAC depois de 2020, portanto entraram no GAC já com um podcast na área, e mais curioso para mim é que essas pessoas me conheceram como um podcaster, né? O que é um negócio realmente difícil de imaginar. Pois é, 6ª temporada e ainda estamos aqui, felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui nesse podcast, na newsletter e no screening de notícias. Tanto material técnico com conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, também propiciando espaço para discussão e reflexão, e claro, como no episódio de hoje, sendo o espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer, para que elas contem suas belas histórias. O podcast, como vocês sabem, é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 50 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito. Primeiro pela questão financeira, especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado. Essas pessoas, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante a ponto de merecermos essa atenção e carinho e que nós devemos continuar. Agradeço muito às atuais 50 pessoas cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras, que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é um negócio muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais essas 3 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Então, com certeza, continuaremos. Falei bastante aqui nesse podcast sobre a revista GAC, uma revista técnica e científica lançada pela parceria Senac e ESAS. Foram submetidos cerca de 25 artigos que estão sendo avaliados pela comissão e por avaliadores externos no sistema duplo cego, ou seja, os avaliadores não sabem quem são os autores e vice-versa. Isso mostra o sucesso inicial da iniciativa. Imagino que vai ficar muito legal e os próximos números serão ainda melhores. Além da versão online, normal, desse tipo de revista, teremos essa revista também disponível impressa. E o lançamento dessa edição impressa será na 3ª Conferência ESAS, no início de agosto, então não percam. E relembro vocês que, além desse nosso podcast semanal aqui, temos também a nossa newsletter quinzenal, com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas, priorizando comentários mais longos e elaborados. Intercalando com a newsletter, temos outro podcast, o Screening de Notícias, também quinzenal, também aos domingos, focado nas notícias do GAC, nos highlights. Já tivemos 5 edições do Screening de Notícias esse ano, a última foi no domingo que passou. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio muito interessante. Teremos a oportunidade de conhecermos melhor a Aline Barrense, uma paulistana de São Miguel, com uma história de vida e profissional muito interessante. Eu não vou dar spoilers aqui no início, mas são histórias fantásticas. Além disso, ela nos brinda com muitas dicas técnicas, pois, mesmo sendo jovem, ela já tem bastante experiência no GAC, em muitas áreas diferentes, campo, escritório, investigação, avaliação de risco, remediação e tal. Então, preste atenção porque vocês vão gostar muito. Fiquem agora com as palavras de Aline Barrense.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos mais uma convidada ilustre aqui no podcast Áreas Contaminadas, a Aline Barrense. Aline, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tanaka, muito obrigada pelo convite. É bom ter você aqui, Aline. Faz tempo que, como a gente estava falando antes, né? Faz tempo que eu estava pensando em chamar você e agora deu certo. Porque eu chamei uma pessoa da 2J já, né? A Giovana. Mas a Giovana é chefe, a gente quer chamar a pessoa do chão da fábrica também, pô. Ter outra visão também, né? Isso aí. Aline, vamos lá. Onde cresceu a pequena Aline? O que ela gostava de fazer quando criança, quando jovem? E que caminhos te levaram aí à área ambiental, aí fazer a graduação na área ambiental? Eu sou de São Paulo, da Zona Leste, extremo leste de São Miguel Paulista. E eu cresci numa família que meu pai é químico, minha mãe é professora. Então, em meio a livros, escola, cresci em escolas, né? Então, eu sempre quis ser professora. Legal. De criança, dava aula para minhas bonecas, eu mesma passava a lição e fazia as lições. Então, desde criança, eu gostaria muito de ser professora. E sempre morando e estudando na Zona Leste, né? E quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, naquela indecisão, né, do que estudar, porque até o ano anterior eu queria ser professora de matemática, fiz treineiro da FUVEST para exatas, passei e tudo como treineiro de exatas, que eu queria ser professora de matemática. Mas quando chegou no terceiro ano, repensando bem, eu falei assim, não sei, acho que não é muito bem isso que eu quero. Deixa eu ver o que eu quero. Aí, lendo o Guia do Estudante da Abril, lá no passado, impresso, né? Uhum. Vestibular em 2001, eu achei a carreira de engenharia ambiental. E eu também cresci num ambiente bastante espiritualista, que se falava muito já na época sobre meio ambiente, sobre o futuro, sobre cuidar do planeta. E quando eu li sobre engenharia ambiental, eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com meio ambiente. Mas lá no passado, em 2001, quase não tinha faculdade de meio ambiente para fazer. Estava começando a ter uma ou outra, né? E aí eu optei, né, por não ir para interiores longe para estudar pública, então eu fiz gestão ambiental no Senac. E para mim foi uma excelente escolha. Foi um curso, assim, muito bom, assim, eu gosto muito do Senac, né, eu sou cria do Senac de graduação, de pós, e eu gosto muito do ensino deles, e foi espetacular, assim, a escolha que eu fiz, né, foi curso tecnólogo, mas com um embasamento, assim, excelente, técnico, com professores realmente técnicos da área, né, então foi assim que eu cheguei na carreira ambiental. Legal. E o Senac comprou o campus ali onde hoje é o centro universitário, né, por volta de 2002, se não me engano, alguma coisa assim, 2001, 2002, então não tinha aquele campus que a gente conhece hoje. Então você não estudou lá, certo? Não é no campus Santo Amaro? Não, eu estudava na unidade do Jabaquara, que é a unidade voltada ao meio ambiente, né? Lá que tinha os cursos de técnico, graduação, pós-graduação. Por notícias, eu acompanhei a compra e construção a gente chamava de CAS, né? Isso. Que era sempre a abraçagem, não falava CAS, não falava nem no centro universitário. Assim, tá construindo, mas vocês não vão para lá ainda. A gente, no começo, até deu graças a Deus, né? Porque o Jabaquara é na frente do metrô. Sim. Muito longe. Então, a graduação eu não fiz lá, eu fiz a pós, mas a graduação eu fiz no Jabaquara mesmo. Bom, e devia ser curioso, né? Porque você morando na Zona Leste, indo para o Jabaquara, é uma bela jornada, né? Sim, assim, na época eu não sentia tanto. Para mim, assim, como eu sempre morei em São Miguel, que é um extremo leste, mas sempre tive muitas atividades em outras regiões, para mim era normal, assim. Agora eu vejo que realmente era uma bela de uma viagem todo dia que eu fazia. Mas na época, para mim, era prazeroso, inclusive. Dava para ler, né, no metrô, no ônibus, dava bastante tempo para ler. Não tinha esses apertos, né? Tinha bastante tempo para ler, lia bastante, mas assim... É quase que uma sobrevivência, o metrô da Zona Leste, às 6 da manhã, né? Sim, muito é verdade.
mesmo assim eu conseguia ler, eu tinha minhas técnicas, né, de ler, mesmo com o metrô lotado de pé. Legal. Mas tem uma outra coisa muito interessante, né? Que durante esse período você fez uma outra graduação, né? Junto com o Senac, né? Conta um pouco dessa outra graduação, Aline. Então, como eu disse, quando eu estava no terceiro ano, né? Eu optei por fazer gestão ambiental em São Paulo mesmo, não queria ir para públicas, e só tinha no interior, tipo, interior bastante longe, né? Na USP ainda não tinha. Então, como minha faculdade falava muito de públicas, de FUVEST, eu falei assim, eu vou fazer FUVEST para um curso que, se eu passar, eu vou ter prazer de fazer, eu vou gostar de fazer. Nisso eu prestei para História, licenciatura em História para a FUVEST, e passei. Então, com 18 anos de idade, eu fazia 2 faculdades, fazia gestão ambiental no Senac, no Jabaquara, e fazia História na USP, no campus do Butantã, né? E morava em São Miguel, então eu literalmente rodava a Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste todo dia. Eu fazia triangulação em São Paulo todos os dias, e foi muito bom. Legal, conheceu bastante a cidade, né? Sim, todos os caminhos de ônibus eu sabia. Quando eu comecei a dirigir, foi ótimo, porque eu conhecia muitos caminhos, porque dependendo do ônibus que eu pegava para ir para a USP, para ir da USP para o metrô, né, não tinha linha amarela ainda. Sim. Então, eu ia conhecendo os caminhos. Quando eu comecei a dirigir, já conhecia Rebouças, Teodoro, 9 de Julho, eu já tinha andado muito no trânsito delas. Você andava com guia também? Eu andava com guia, né, no carro, assim, o guia 4 rodas, assim. Não, eu tenho uma boa geolocalização natural, sabe? Então, acho que eu pegava tanto ônibus, metrô, eu ia lendo, observando, vendo as ruas, que aí eu ia bem, assim, eu já sabia onde eu estava, já sabia quais eram as paralelas, as que desciam para Marginal, tem essa e essa, as pontes, onde que uma ponte vai sair, isso aí eu já tinha de cabeça, assim, meu GPS, mas ele era muito bom. Legal. Nesse período é interessante também a gente relembrar que não tinha a USP Leste ainda. A USP Leste só começa em 2002 ou 2003, né? Então o curso de gestão ambiental lá... Não, a USP Leste acho que foi mais para 2005, 2004, que abriu, e aí começou o curso de gestão ambiental. 2002, 2003 acho que ainda estava no processo de construir, na parte, né, do metano lá e tudo mais, mas acho que ainda não tinha vestibular ainda aberto. Sim, mas eu acho que tinha talvez na Exalc, né, um curso de gestão ambiental que era em Piracicaba, né? Exalc tinha. Começou na Exalc, eu acho que no ano seguinte é o que eu entrei. Tá. Começou a gestão ambiental na Exalc. Bom, aí você tá lá, vai para lá, vem para cá. Qual você gostou mais? Porque a gente sabe o que aconteceu, né? Você foi para a área ambiental, mas qual curso você gostou mais? Eu gostei muito dos dois, eles são muito diferentes. É que gestão ambiental, além de ser mais curto, né? Ele é muito técnico. Extremamente técnico. O curso que eu fiz, na época, o currículo do Senac tinha literalmente só matérias técnicas. Tinha geografia, filosofia, sociologia, mas era embasado em matérias técnicas, de saneamento, de ecologia, de sistemas agroflorestais, agronomia. E os trabalhos, tudo eram muito técnicos. A gente tinha um TCC por semestre, que a gente chamava de TI, trabalho integrado. Então, e os professores eram profissionais. Certo. Não sei se você conhece como surgiu esse curso o primeiro curso do Senac de Tecnólogo em Gestão Ambiental. Não. Isso foi o que contaram pra gente, né? E a gente viu na prática que eu sou da quinta turma, do terceiro ano de curso, porque tinha 2 por ano, né? Uma no começo e outra no meio do ano, eu sou da quinta turma. Então, era o currículo inicial e eram os primeiros professores mesmo que criaram um curso que davam aulas pra gente. Eram os profissionais da CETESB, SABESP, Secretaria do Verde, eles perceberam, assim, claro que com a Senac junto, né, pensaram nisso, perceberam que não tinha profissional formado em meio ambiente. Tinha geógrafo, geólogo, engenheiro, agrônomo, mas faltava uma formação holística para meio ambiente, com visão de tudo. Então, esses profissionais e o Senac se uniram. Não sei, assim, de quem partiu, né, assim, a chama, mas eles se uniram para criar esse curso de gestão ambiental. Então, os próprios profissionais davam aula. Então,
poucos deles, eles eram professores acadêmicos e tudo mais. Eles eram profissionais que davam aula. Sim, até, sim. Inclusive, a gente sentia que eles não tinham, às vezes, muita didática com as coisas, mas só que eles eram extremamente técnicos. E a gente tinha muita visita técnica, tipo, era o diretor da ETA da Guaraú dava aula pra gente, ele levava. Então, assim, o Renato Tanin, que era da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, ele foi responsável por reflorestar a Serra do Mar com a sementinhas de gelé. Dava aula pra gente, aí ele levou lá, a gente fez cota, ele conhecia todo mundo, associações de bairro, tudo. Então, eram muito profissionais. Então, era um curso extremamente técnico, de todos os tipos, né? Em todas as vertentes ambientais. E o curso de História é mais filosófico, mais de pensar. Sim, bastante acadêmico mesmo, né? Assim, muita leitura, muita reflexão ali. E os docentes são assim também. Era a segunda maior carga de leitura da USP. Sim. Segunda maior carga de leitura da USP, depois da filosofia era história. Então, assim, era muito texto, muito de pensar. E eu ainda entrei na USP numa época que os grandes historiadores ainda davam aula. Então, agora você vê o nome, assim, nome de sala, nome de livro. Então, eles todos foram meus professores. Legal. O Estivano de Sol, nome da biblioteca lá, do auditório da Biblioteca Brasiliana, ele foi meu professor no primeiro ano. Caramba. Nicolau Tchevchenko foi meu professor. Sim, então, assim, vários nomes da história, eles eram já de idade, mas ainda estavam super nativa. Então, eu peguei essa geração de grandes professores da história, assim, dos nomes conhecidos, assim, nomes que a geração de agora estuda pelos livros que eles escreveram. Sim. E eu tive aula com eles. Que legal. Então foi, assim, bem legal. Os dois cursos, então, que interessante. Os dois cursos. Como você fez licenciatura também, a faculdade de educação, né? Eu estudei na educação física, então eu fiz bastante coisa na faculdade de educação. É muito pesado de leitura, de debate, de reflexão também, né? Sim, também. As matérias de licenciatura também. Então, foi bem legal. Assim, eu fui para o caminho de meio ambiente, porque como era o curso mais curto e pago, né? Então, eu terminei no tempo certo, fiz TCC e era muito técnico. Tinha estágio obrigatório, eu fiz estágio na CETESB. E nisso eu ia fazendo o mínimo de créditos por semestre na história. Certo. Então, era 12 créditos, eu ia fazendo 12 créditos, 12 créditos, até me formar. Então, enquanto eu fazia história, eu estudei gestão ambiental, fiz estágio, fiz 2 especializações de meio ambiente, comecei a trabalhar na área, e aí depois eu me formei em história. A história foi sempre em paralelo com tudo, assim. Sim. Então, nunca trabalhei, eu só dei aula para estágio da licenciatura mesmo. Bom, e aí, Aline, conta para nós como é que você vai chegar no gerenciamento de áreas contaminadas, né? 2001, quando você entra, essa história, né? A história do gerenciamento de áreas contaminadas estava muito no início, né? Tinha acabado de sair a SMA 01, né? Depois da CONAMA 273, que faz o licenciamento dos postos e tal. Então o negócio estava muito no começo. Como é que você vai cair nessa história? Então, é interessante também, porque na faculdade, eu fazia 2 faculdades, morava longe e tudo mais, mas uma coisa que eu fazia muito, eu aproveitei muito, era participar de eventos de meio ambiente. Então, como era uma das poucas faculdades de meio ambiente em São Paulo, e o SENAC, ele é bem relacionado com várias entidades, então todos os eventos de meio ambiente que tinha, eles enviavam um convite para a gente. Os gratuitos, que era para divulgar, e os pagos a gente sempre tinha bolsa. E eu e uma amiga minha, a gente era rata de evento. Onde tinha evento, a gente ia. E eu fazendo outra faculdade, fazendo estágio, neste meio todo, tirando boas notas, indo na faculdade sem faltar em aula, a gente ia em muitos eventos, né? Então, tinha muitos na Fiesp, que a Petrobras patrocinava, assim, de todos os tipos possíveis. E no segundo ano, em 2003, teve um evento na CETESB, acho que foi inclusive quando eu fazia estágio lá, que eu fiz em um departamento nada a ver, não fiz estágio com áreas contaminadas, mas foi na CETESB. Teve um evento sobre o anteprojeto de lei
estadual de áreas contaminadas. 2003, essa lei demorou um pouquinho para sair. Sim, é isso aí. Mas um evento de anteprojeto, então, assim, tinham várias pessoas, vários grupos discutindo sobre a lei de áreas contaminadas. Estava eu, minha amiga de estudante lá, a gente só ficava sentada no auditório ouvindo as discussões, né? Assim, pescando uma coisa ali, uma coisa aqui, mas como a gente via muito evento, eu acho que isso foi bom para uma formação global, não só de áreas contaminadas, mas tudo. Era coisa de direito, valoração, várias coisas que se falavam na época, né? E quando teve que definir o tema do nosso TCC, a gente decidiu falar sobre áreas contaminadas. Eu e essa minha amiga que ia nos eventos comigo. Foi engraçado porque quando a gente levou isso para a coordenação, né, a pessoa que cuidava mesmo dos temas, direcionava o professor orientador e tudo mais, eles desconheciam o tema. Nossa, olha aí. Os nossos não tinha assim, mas por que vocês querem áreas contaminadas? Porque a gente quer, a gente gostou, a gente queria falar sobre isso. Aí foi até difícil ter um orientador pra gente. Caramba. Que do nosso turno da manhã, que tinha gestão ambiental de manhã e à noite, a gente estudava de manhã. Os professores da manhã não conheciam sobre o tema, mas tinha um professor da noite que na época ele trabalhava na Geoclock, se não me engano. E que ele pôde orientar a gente, mas bem mais ou menos, como nossos horários não coincidiam, sim. Que era o Murilo da Mato, não sei se você conhece de nome, não sei se ele ainda está na área, não vejo mais muito ele assim na frente, mas se não me engano ele trabalhava na Geoclock, ele foi nosso orientador. Mas foi assim, aí a gente foi falar com ele e falou assim, vocês querem falar mesmo sobre isso? Acho que nossa formação era tipo tecnólogo em gestão ambiental. Acho que ele não acreditou muito que ia sair um trabalho legal, né? Acho que ele ia. Assim, lê aqui, procura coisa na EPA, na Environment Canadá, na biblioteca da CETESB e ponto. E como ele não era do nosso turno, a gente não cruzava com ele nos corredores, tinha que agendar por e-mail um dia que a gente fosse mais tarde para encontrar. Então foi nessa, assim, de troca de e-mail. Mas eu e minha amiga, a gente foi atrás, a gente descobriu o site do Cluin, da EPA, a gente encomendava, enviava uns livros impressos para casa. Tem um monte de livro impresso da EPA, né, que eles enviavam de graça. E a gente foi traduzindo, que tinha um bom nível de inglês, né? A gente foi traduzindo todo, a gente escreveu o nosso TCC com um estudo de caso de biorremediação de solventes clorados. Olha aí, legal. Traduzido da EPA, né? A gente pegou um estudo de caso da EPA, a gente traduziu e fez uma análise, mas o engraçado foi que a gente entendia, mas não sabia os termos técnicos. Eu lembro que falavam de slurry phase. Gente, o que é slurry phase? É lama contaminada, sabe? Então, a gente não sabia os termos técnicos, mas a gente fez. Quando o professor orientador, o Murilo, recebeu o TCC, ele falou que ficou muito surpreendido com o trabalho final, que ele não esperava isso, ele achava que ia ser uma coisa mais filosófica. E foi técnico, né? A gente falou sobre diferentes técnicas de remediação, a gente descreveu técnicas até chegar no estudo de caso da biorremediação. Isso em 2003, a gente apresentou em 2004, né? A gente foi aprovado com uma nota, eu não vou lembrar se foi 8,5, 9, 9,5, foi por aí. Aí ele achou surpreendente. Bem, mas terminou o curso, a gente não trabalhou na área. Minha amiga, ela foi para uma outra parte, né? E eu continuei na CETESB como terceirizada na parte de questões globais, de camada de ozônio, efeito estufa, recuperação energética de biogás. Tem até um livro que eu participo da equipe técnica e tudo, mas não era de áreas contaminadas. Então, assim, teve essa primeira visão, mas eu ainda não tinha trabalhado na área. Aí chegou em 2005, o SENAC abriu a pós de GAC, né? De gerenciamento de áreas contaminadas. Em 2005, eu recebi um folder como ex-aluna, né? Eu recebi em casa por correio um folder, nossa, que legal! Mas só que na época eu não tinha condições, nem eu, nem meus pais, de pagar a pós, né? Condições eu só vi, achei, que legal, mas ficou lá na gaveta. Quando foi em 2006, no dia do meu aniversário, que é 2 de fevereiro, eu recebi um e-mail do SENAC falando assim, olha, o SENAC tem uma vaga de bolsista para aluno
no curso de pós de GAC. Quem quiser, manda um e-mail com o currículo, com alguma coisa e por que quer fazer. Aí, se não me engano, era uma quinta-feira. Eu mandei o e-mail, falei assim, nossa, é agora. Eu abri na hora, eu mandei, li, enviei, mandei meu TCC em PDF, em anexo. Olha, eu quero estudar, eu fiz meu TCC, eu não tenho experiência, queria trabalhar com isso, mas ainda não consegui. E mandei. Aí, no sábado seguinte, teve uma prova, foi prova mesmo, devia ter entre 25 e 30 candidatos para fazer a prova. A gente fez uma prova, fez uma visita lá com o Rodrigo, né? O Rodrigo como coordenador, ali que acompanhou tudo. E uma semana depois, se não me engano, também na quinta-feira, alguma coisa assim, foi tudo muito rápido. Eu recebi e-mail falando que eu tinha sido selecionada. Caramba, rapaz, olha aí. E a partir de então, assim, olha, vem amanhã já começam as aulas, já vem amanhã um pouco mais cedo para você fazer a matrícula. Então, eu fui a bolsista de 2006 de ex-aluno no curso de GAC da segunda turma. Não paguei um centavo. Que coisa, olha aí. E aí eu entrei no mundo do GAC. E foi, assim, foi muito bom, assim. E, assim, na época, as aulas eram de sexta-noite e sábado o dia inteiro. Assim, eu estudei na turma seguinte. Eu estudei em 2007, né? Olha aí. E eu morava em São Miguel. Pois é. Mas eu ia, era às vezes 3 horas para chegar lá na sexta-feira, mas eu ia... E para voltar, né? Para voltar e para no dia seguinte estar lá de novo. Sim. Nossa. Eu sábado o dia inteiro. E assim, eu posso dizer que eu faltei em uma aula, que foi uma aula que choveu muito, alagou São Paulo, eu não consegui chegar, e era uma aula de métodos e técnicas de pesquisa, que ia falar sobre o TCC. A única aula que eu faltei do curso foi essa, as outras eu estava lá para descer da cidade, mas lá. Então, foi assim que eu entrei no mundo do GAC. Aí, no meio do ano, nas férias de junho, a Serpmar, ela tinha, acho que, se não me engano, uns 3 contratos da Petrobras, da Texaco. Então, assim, bem no boom de postos de combustíveis, então eles contratavam muita gente. E mandavam assim, olha, a Serpmar está contratando, mandaram, né? Mandei meu currículo e fui uma das selecionadas. Aí eu comecei como campo Serpmar, assim, campo mesmo. Literalmente, eu tinha 21 anos, com cara de 15, assim, eu tinha cara muito novinha, assim. Estava eu lá no campo, liderando a equipe de sondagem, posto de gasolina, interior de São Paulo. Nossa Senhora! Então foi assim do GAC. Que coisa! Eu falei com bastante gente da Serpmar antigamente, né? A Jane, por exemplo, o Belarmino, ele foi um dos bombinhas, né? Como eles se chamavam. Sim, ali, um dos bombinhas. O PH, eu falei com ele também, um negócio muito, muito interessante, né? Então você entrou naquela confusão lá. Falei com o Matheus Simonato, falei com o Daniel, enfim, bastante gente. Eu entrei com assim, foi engraçado, porque a minha entrada lá também foi muito engraçada, que assim, eu tinha a experiência do curso, eu já tinha feito 6 meses do curso, né? Então, eu tinha uma experiência teórica, a gente já tinha instalado poço em aula, tinha mostrado água em aula, mas é diferente. Aí entrei primeiro dia, aquelas coisas, dão todos os procedimentos para você ler, você fica lá no escritório meio perdido e tal, você lê tudo, entende? Assim, eu sabia porque eu tinha aula, então eu já tinha tido aula sobre os procedimentos de poço e tudo mais, mas assim, amanhã você vai para campo para ser treinado com tal pessoa. Aí beleza, foi eu mais outra, a gente foi para campo. E, assim, uma coisa engraçada também, interessante, porque, assim, eu tinha carteira de motorista, mas ninguém me deixava dirigir em casa. Em casa, tipo, meu pai tinha um carro, meu irmão, né? Mas ninguém queria dirigir comigo, mas eu tinha carteira e eu queria dirigir, mas ninguém deixava. E na entrevista com a Giovana Sete, ela que era a gerente, a Giovana falou, vocês têm carta? Assim, tem carta? Não tinha carta? Eu tinha experiência com direção, mas eu tinha carta. Beleza, aí acho que, sei lá, na quarta-feira, talvez, na quarta, quinta-feira do campo sendo treinada por uma pessoa, eles me ligam assim, Aline, você tem carta, né? Assim, tem, então. Semana que vem surgiu um campo urgente lá em São Vicente. Você vai com uma outra pessoa, mas a outra pessoa acabou de tirar a carta, ela não tem experiência em dirigir, então você vai dirigindo, tá bom? Tá certo, tudo certo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Foi.
graças a Servimar, esse trabalho de campo, hoje eu dirijo, porque assim, minha primeira experiência dirigindo foi Imigrantes, Nossa, Rio Santo. Jesus! Imagina suando, né? Você e outra pessoa também. Não, o engraçado, nós duas estávamos muito tranquilas. Eu falei assim, olha, eu vou dirigir do jeito que eu sei, eu vou andar devagar na velocidade que eu me sinto segura. Uhum. Se a velocidade da Rio Santos é 50 por hora, eu vou andar a 50 por hora. Então buzinavam, me xingavam, e eu tava super de boa, pode me xingar. Demorei, mas cheguei na São Sebastião Cidade, do lado da Balsa. Nossa Senhora. Da prefeitura de São Sebastião, então foi a Rio Santos literalmente até São Sebastião, né? Nossa, meu Deus. E lá, aí teve um baile de campo durante a semana, chega sexta-feira, vamos voltar para São Paulo, porque voltar pela Rio Santos é muito complicado, vou voltar pela Tamoios. Aí eu subi a Tamoios, peguei a Ayrton Senna, Marginal em horário de pico, e cheguei lá no São Judas, que era o escritório da Servimar. Então, minha primeira semana foi um grande teste de direção. Eu estava tranquila e a menina também estava tranquila, que a gente se conhecia da faculdade, né? A gente tinha feito faculdade junto, então a gente se conhecia da faculdade. E ela estava tão deslumbrada, a gente ficava tirando foto das praias com a máquina fotográfica, e eu falava assim, olha, não vou falar os nomes, porque eu falava assim, olha, fulana, eu não sei dirigir, não tenho experiência com direção. Assim, eu também não, relaxa. A gente vai chegar lá. E a gente chegou. Que bom. Aí quando a gente chegou lá, a equipe de sondagem, né, eram três sondadores bem experientes já. Eles eram de Santos, né, que a Servimar teve uma origem em Santos, então tinha bastante gente de Santos. Sim. Aí eles viraram para nós duas meninas, uma com cara, assim, a menina também era nova, né? Então, mas assim, olha assim, nossa, vocês duas que vieram dirigindo? Não sei quem digo, mas só que vocês são boas motores, sei que vocês pegaram logo a Rio Santos, chegaram bem, chegaram inteiras. Foi. Nossa, meu Deus. Minha vida de motorista, minha vida no GAC, então foi essa experiência. Que legal. Bom, Lili, como é que era o GAC naquele tempo? Conta para as pessoas que hoje, né, depois da DD38, muita gente, até estava vendo isso daí, muita gente entrou no GAC depois que eu comecei com o podcast. Então isso é pouquíssimo tempo. Nossa, sim. Eu já entrou no GAC e já tinha um podcast. Mas como é que era em 2005, 2004, no caso aí 2006, né? Como é que era o GAC em 2006? Eu entrei na Servimar em 2006. Nossa, era um outro mundo, né? Era uma outra realidade total, assim. Por exemplo, a amostragem de água nem se falava em baixa vazão. A amostragem era com Baylor, a gente purgava num dia, mostrava no outro. Então, assim, porque não é que a gente fazia errado, não, porque era prática, não tinha equipamento de baixa vazão. O Senac tinha aula, a gente fazia na aula a amostragem de baixa vazão. Quando ia para campo, não existia nem fornecedor, não tinha necessidade de ser uma empresa com 17.025, mas assim, algo da Servimar muito positivo é que ela treinava bastante os funcionários. Toda segunda-feira a gente tinha um treinamento antes de ir para campo. Então, assim, a amostragem era no saquinho, medindo o VOC no saquinho, liner era só no Senac. Na aula do Senac, falava que existia o liner. Mas na prática, ninguém nunca tinha visto. Não é que não tinha equipamento para mostrar, não tinha condições de se fazer na época, né? E nem era cobrado. Sim. Não era cobrado. No procedimento da CETESB, falava que era para mostrar no saquinho, 2 saquinhos a cada metro. Você vai desmanchar o torrão e medir VOC. Depois você pega todos os de maior VOC e pega do outro saquinho que você manteve no gelo. Então, esse era o procedimento que estava de posto, né? O procedimento de 2006 de posto. Então, era uma outra realidade, mas foi muito importante, que foi, acho que a partir desse boom de postos que o GAC se desenvolveu. Sim. E foi se aprimorando, né? Mas no início era, por exemplo, ir para campo, eu atendia o contrato BR região de Campinas. Então, era tudo cidade do interior, região de Campinas. Assim, você saía do escritório com a OS, com um endereço, com as fichas de campo, e o máximo de mapa que você tinha era em torno de 500 metros, que se a pessoa do escritório era uma pessoa legal, ela entrava no MapLink e imprimia o mapa de 500 metros para você ir para campo. Sim.
Senão você ia só no Oeste com isso. Chegava nas cidades, Cordeirópolis. Cordeirópolis é fácil que tem pouco posto, mas Campinas mesmo. Chega em Campinas é uma cidade enorme, você só tem um endereço. Você tinha que se achar, chegar no posto. Chegava lá, o dono do posto nem sabia que ia ter investigação. Nem sabe quem é Servimar, né? Não quer nem saber de Servimar aqui. Era a bandeira que contratava, né? Então, assim, era um outro mundo, assim. Por isso que eu falo que meu GPS é bom, porque ele foi bem treinado. Sim, inclusive. Nossa senhora, meu Deus. Chegava na cidadezinha, primeiro você tinha que chegar na cidade, né? Tipo, que rodovia pega, Bandeirantes, Castelo, Anhanguera. Você tinha que saber, assim, você que se vira, que não tinha GPS. Sim. Não tinha. O máximo que tinha, que aí cada um tinha que comprar o seu pessoal, mas só que era muito caro, era aqueles... O Garmin, né? Sei lá. Isso. Aqueles lá e que a gente não tinha condições de comprar, né? A empresa mesmo não tinha. Isso aí só veio aparecer assim para ser vendido, né? Para pessoas comuns, né? 2009, sei lá, né? 2008, 2009, então Sim. Tempinho depois, né? E assim, eu nunca tive medo de ficar perdida. E como eu trabalhava muito em posto, quando eu entrava na cidade, eu parava no primeiro posto de gasolina que tinha. Sim. E já falava, moça, conhece essa rua? Não. E esse bairro? Esse bairro é pra lá. Aí eu chegava no bairro, parava no primeiro posto de novo. Onde é essa rua? Chegava tranquilo. E foi assim, foi bem intenso esse período de campo, assim, de perrengues, de desenvolvimento pessoal, profissional, de experiências, de lidar com pessoas, né? Porque os fundadores, às vezes, eles tinham quase a minha idade de experiência. Eu tinha 20 anos de idade, 20, 21 anos de idade, eles tinham a minha idade de experiência, e eu estava lá de chefe dele, entre aspas, né? Mas eles me ensinavam bastante também, né? E tinha que pedir para ele fazer uma coisa, né, que talvez fosse mais difícil, você tinha que querer, o cara tinha que querer fazer, né? Que não é fácil, você tinha que gerenciar tudo isso. E o dono do posto também, provavelmente não queria que vocês estivessem lá, né? Fecha uma bomba, né? Porque você tinha que fazer a sondagem a 1 metro da bomba, tinha todo um procedimento que eu acho que eu sei de cor até hoje, aquele procedimento de posto do passado. Porque, assim, quando eu ia para campo, eu dava uma lida, assim, aqui. Você chegava no posto, você tinha que fazer um croquis. A Servimar, ela fez um treinamento para a gente desenhar em papel quadriculado. Então, a gente ia com papel quadriculado, escalímetro, a gente tinha que fazer um croquis em escala. Que loucura, meu Deus. Para fax no escritório. Tinha que fazer um croquis em escala. O fax, né? Do posto, você mandava o fax lá. Isso, quando o posto tinha... Normalmente o posto tinha fax, mas tinha posto que não tinha. Você tinha que procurar um lugar que enviava fax. Mas você tinha que desenhar o croquis em escala, assim. A gente vê, nosso kit de campo incluía o escalímetro e um caderno de papel quadriculado para fazer. E aí você montasse em escala. Nossa. Chegava posto de rodovia. Eu lembro que tinha uma treminha de 5 metros. Eu cheguei uma vez num posto de rodovia, eu liguei para minha gerente e falei assim, olha, fulana, eu sei que vocês não autorizam, mas eu vou comprar uma trena de 30 metros que não tem como medir, fazer croquis em escala com uma trena de 5. Ela só falou, tá bom. Aí eu comprei uma trena de 30 metros, que pelo menos era uma das poucas que tinha, porque eu falei assim, não, tipo, vocês não querem o croquis certo. Então eu preciso ter uma ferramenta certa. Com trena de 5, não vou conseguir desenhar um croquis, um posto de rodovia, né? O mundo, assim, mas era muito legal, tipo, e eu me tornava uma semana de campo, eu me tornava amiga dos frentistas, era muito legal, assim, a gente se relacionava bem, e, assim, eu nunca tive problema por ser mulher, por ser nova, sempre fui muito respeitada, tanto pelas equipes de campo, quanto pelo pessoal dos postos. É isso que eu ia te perguntar, né, seria a próxima pergunta, uma mulher jovem, andando por aí, né, com o carro, ainda sem saber dirigir direito, você não teve nenhum problema, então, isso é muito bom. Não tive. E assim, não sei, é que também a minha personalidade, eu acho que assim, eu ia com confiança, sabe? Assim, eu acho que uma coisa muito boa para mim foi ter começado o mundo do GAC estudando. Porque eu tive aulas de técnicas de investigação que ensinaram a instalar um poço corretamente. A mostrar solo, mesmo que no saquinho, corretamente. Descrever solo, eu aprendi tudo no SENAC, no primeiro semestre. Eu não aprendi em campo. Em
campo, eu fui adquirindo experiência, mas eu aprendi o correto antes de ir para campo. Legal. Então eles até me conheciam já, que a Servimar tinha todas as equipes próprias, né? Eram poucas terceirizadas, tinha só uma mecanizada, a gente falava da geringonça lá, que era uma mecanizada que tinha para lugares mais profundos, né? Que às vezes eles iam salvar a gente, a DNA era muito... Mas era tudo equipe própria, de sondagem manual e tudo mais. Mas assim, quando ia instalar no poço, eu tinha minha trena de 30 metros. Eu tinha um cadeado amarrado na ponta e ia descer na trena para ver se o pré-filtro estava certo. Sim. Menina, não, mas 2 sacos de pré-filtro já dá, já cobre esse dano. Aí eu descia lá, minha trena com um cadeado na ponta, coloca mais um pouco, agora desenvolve. Aí depois que desenvolvia, a treina de novo, coloca mais um pouco, desenvolve. Eu era a chata, sabe? Eu acho que meus campos até demoravam um pouco mais, não sei se o pessoal gostava, porque como eu aprendi a fazer daquele jeito, para mim é muito difícil eu saber como fazer e fazer de forma errada. Eu sou uma pessoa que... Isso para tudo, não só para o GAC, né? Assim, eu tenho muita dificuldade de não... Na verdade, eu não consigo fazer, tipo assim, eu aprendi que tem que ser assim, então tem que ser assim. E você aprendeu o motivo pelo qual tem que ser assim, né? E aí fica difícil você não fazer, né? Exatamente. Então, eu achei que foi muito bom ter começado no GAC com a teoria, que eu cheguei no curso sem experiência nenhuma. A maior parte das pessoas lá já trabalhavam na área, né? Eu era uma das poucas que não trabalhavam, mas eu era uma boa aluna. Então, eu prestava bastante atenção, eu ia nas aulas, eu não faltava, eu ia atrás, né, para aprender. E aí, quando eu comecei a trabalhar, então eu era conhecida, assim, você que é do cadeado na trena? Eu espero que os meus alunos e alunas estejam ouvindo aqui e façam a mesma coisa. Sejam bons alunos, assim, para que, né, daí na hora do trabalho vocês façam tudo certinho. É isso mesmo. Então, foi assim que eu comecei no mundo do GAC. Aí depois eu mudei de empresa, fui mudando de cargo, né? Mas essa foi minha primeira experiência no mundo do GAC. Sim. Bom, depois de lá você passou uma boa temporada na Ecoteste até chegar na 2J, que também está uma boa temporada, né? Como é que foi essa trajetória? Que a Ecoteste acho que atendia mais ou menos o mesmo segmento da Servimar, né? E a 2J hoje atende outro segmento. E o que você viu o GAC mudando? Assim, você vê mudanças abruptas ou você vê essa mudança subindo uma escadinha, indo degrau a degrau? No início, eu acho que foi muito de escadinha, né? Que eu saí da Servimar, fui para a Ecoteste, lá a gente também trabalhava a maior parte dos clientes, não vou dizer todos, porque tinha alguns diferentes, mas a maior parte dos clientes eram distribuidoras de petróleo. Lá eu tive uma experiência um pouco diferente, que eu já era mais de escritório, fazia relatórios. Depois de acho que uns 2, 3 anos, eu passei a ser coordenadora de projetos na Ecoteste e cuidava muito de aviação, bases e terminais. Então, era distribuidora de petróleo, mas já era uma outra realidade, né? Então, nisso, trabalhando com aviação, a amostragem já era baixa vazão. Para distribuidora, não tinha verba para fazer baixa vazão, continuava sendo baler, mas aí ficou, a aviação já tinha um budget um pouco maior, então todas as amostragens passaram a ser baixa vazão. Então, aí começou pouco, né? Eu acho que foram chegando equipamentos, mas não digo só baratos, né? Tipo, empresas brasileiras começaram a desenvolver equipamentos de baixa vazão, que antes tinha que importar, era tudo muito caro, aí começou a ter uma difusão um pouco maior, as consultorias, pelo menos as maiores, ou melhores, não sei, mas começaram a ter seus próprios equipamentos de baixa vazão, então eu achei que nesse começo foi gradual, mas a CETESB já foi fazendo procedimentos, né? Tinha o primeiro de posto lá atrás, aí em 2009, se não me engano, já veio um pouco mais encorpado, assim, que falava algumas coisas. No começo era só a avaliação de risco, era aqueles ACBR. Em 2007, né? Em 2007 teve a DD-103 que dá uma mudada importante ali, né? E a planilha veio, acho que 2009, mais ou menos isso. Depois foi 2009, aí teve, tipo, primeiro era CBR, não fazia avaliação de risco, tipo, já tinha os valores, né? Depois foi pro Rebeca. Rebeca, fiz muita avaliação de risco em Rebeca na vida. Aí depois surgiram as planilhas da CETESB, aquelas primeiras que você tinha, que não é nem parecida com as de hoje, né? Sim. Assim, mas não tanto, né? Sim.
Mas foi evoluindo aos poucos, mas de agora para o início é muito diferente, principalmente na questão de qualidade mesmo, né? Pelas acessibilidades técnicas, a difusão de conhecimento, né? Eu acho que é uma outra realidade. Eu acho que foi aos poucos e com a DD38 deu um salto, assim, sim, mudou totalmente. Eu também acho que a DD38 foi um marco importante, né? Embora sim, muitas coisas, o Rodrigo fala isso para mim, brincando comigo, né? Assim, ele disse que eu falo que ninguém fazia amostragem de solo na zona saturada e tal, de fato eu digo isso, mas ele fala assim, olha aqui, ó, ele mostra a decisão de diretoria em 2000, pedindo para fazer amostragem de solo, né, no perfil completo, inclusive na zona saturada. Eu falei, tá bom, Rodrigo, concordo. Só que nunca vi ninguém fazer isso daí até recentemente, isso aí 2013, talvez 2014, que a gente começa a fazer isso com mais força. Então, né, assim, tá escrito, mas ninguém fazia. Então é a mesma coisa. Muita coisa da DD38 já estava. Ferramenta para mostrar só na zona saturada como a gente fazia sondagem com trado, então, concha. Pois é. Isso... Aí quando chegava na saturada era bomba balde, você vai mostrar solo da bomba balde. Mas existia, né? Existia dual tube, existia piston sampler desde 2005, no mínimo 2005, que a CETESB tem aquela máquina da MS, a Ingesolos tem desde 2000, o Geoprobe. Então existia, tinha como fazer, e estava escrito, mas ninguém fazia. Mas não posto de gasolina? Não. Isso, pois é, e ninguém fazia porque ninguém cobrava, né? Claro, né? Aquela história. Sim. A mesma coisa da baixa vazão, né? Era para fazer, mas ninguém fazia porque ninguém cobrava. Quando passou a cobrar, e aí 2017 passam a cobrar, e a coisa dá uma mudada boa, né? Foi interessante. Sim. E você em 2007 já estava na 2J ou ainda não? Não, eu fiquei na Servimar só em 2006, em 2007 eu fui para o Ecoteste. Aí eu fiquei de 2007 a 2014 no Ecoteste. Caramba. Então lá foi assim, eu comecei a escrever meus primeiros relatórios lá e terminei como coordenadora de projetos. E lá eu também lidava, os primeiros clientes de imobiliário, tive lá também, que foi uma época que a Ecoteste começou a vislumbrar o imobiliário, acho que vai surgir alguma coisa. A gente teve um ou outro cliente e eu que coordenava esses projetos de imobiliário lá que surgiram na época. Então lá, e uma coisa muito legal desse período, mesmo trabalhando com distribuidor, não é uma coisa, trabalhando com distribuidora de petróleo, é que nesse 2008, 2009, a gente trabalhava muito para a Shell, né? Sim. E a Shell, ela tem uma equipe, creio que ainda tenha, a equipe da Global Solution, que é uma equipe mundial, né? Eles são, se não me engano, belgas, da Europa, e eles estudavam tecnicamente a parte de contaminação e iam viajando nos países e treinando os fornecedores. Então, eu tive a oportunidade de ouvir sobre a intrusão de vapores em posto de combustíveis em 2008. Algo que não fazia aqui. Sim. Intrusão de vapores para posto de combustível foi DD também, né? Sim. Não era uma coisa... Por mais que os contaminantes sejam voláteis e tudo em posto, não se falava. Então, assim, nossa, até o 15, até o 17, lá atrás. Então, a Shell tinha uma equipe muito legal que fazia... treinamento, então eles iam anualmente e aí iam representantes, né, de clientes, de fornecedores, na verdade, deles, para treinar. Então, acho que a gente também foi uma grande oportunidade para a gente aprender algo que lá fora já se falava muito e aqui dentro a gente ainda estava engatinhando. Então, foi, assim, acho que esse período na Ecoteste eu peguei realmente um boom, assim, de mudanças no GAC, né? Legal. Eu fiquei lá, então, de 2007 a 2014. Aí eu tive um período, não vou dizer que sabático, mas eu decidi me tornar missionária. Então, aí eu saí da Ecoteste, né? Foi, assim, uma choradeira de todas as partes. Mas eu saí porque eu gostava muito de trabalhar lá, gostava das pessoas, então era algo bem gostoso. Mas eu decidi me tornar missionária e abrir mão dessa parte, né? Para
tornar missionária por um período. Uhum. Nossa, então, e foi bom, porque, quer dizer, foi bom você se tornar missionária com a experiência de ter ido nos postos da região de Campinas, então isso deve ter te ajudado a ser missionária, né, depois. Sim, e acho que a experiência profissional mesmo, sim. Né? Acho que ajuda muito porque, assim, para ser missionária a partir dos 18 anos, né, só ser maior de idade, a maior parte entra novinho, eu já entrei com 30. Uhum. Então, eu tinha toda uma experiência profissional de responsabilidades, de lidar com clientes, com equipe, com fornecedores, com todos os stakeholders, né? Que você lida desde o operador, bombinha, né? Até o gerente de meio ambiente da BR, da Shell. Sim, então, você tem que lidar com todo mundo, assim. Então, foi uma experiência, assim, quando eu entrei como missionária, né? Não só mas acho que principalmente das responsabilidades, né? Foi muito importante. Aí nessa eu fiquei 4 anos e meio como missionária. 4 anos e meio, caramba, bastante. Pensei que tinha sido, sei lá, 2 anos, já é bastante, mas 4 anos e meio é... E onde você foi? Que locais você foi? Eu fui para Chile. O primeiro lugar que eu fui foi em Santiago do Chile. Aí depois para o Rio de Janeiro, bem no ano das Olimpíadas, eu estava no Rio de Janeiro, voluntária e tudo. Uhum. Depois eu fui para a Bahia e depois para o Paraguai. Legal. Aí pude desenvolver meu espanhol também, minha fluência no espanhol eu estudei, mas eu me considero fluente, apesar de nunca ter estudado, porque eu morei lá e tive que aprender na marra, né? Sim. Aí não tem como mesmo. Acho que é a parte mais formal, mas assim, para falar... tinha como, aí eu falava. Eu sei que o espanhol da Espanha e da Argentina é muito diferente, o da Argentina e do Chile é diferente, e acredito que o do Chile e do Paraguai seja diferente também, né, Aline? Sim, são bem diferentes, de todos os lugares são bem diferentes. No Chile, a gente brinca, inclusive eles, né, não só eu, a gente, incluindo os chilenos, que eles falam chilenos, eles não falam espanhol, castelhano, eles falam chileno. É verdade. Da América Latina, eu acho que o Chile tem o espanhol mais diferente de todos, tanto no sotaque, né, acento deles, tanto no sotaque quanto em palavras. Eles têm muitas palavras próprias. Então e eles também têm uma característica que eles não entendem facilmente o portunhol. Por exemplo, você vai no Paraguai, não entende, na Argentina, no Chile não, e não é por mal, eles realmente não conseguem entender. E lá foi o primeiro lugar que eu fui, então foi muito engraçado, foi muito bom, engraçado, porque quando eu estava na formação como missionária, tinham pessoas de língua espanhola junto comigo. Aí quando eu fui designada para o Chile, num mês que eu fiquei antes de ir, eu falava para eles, olha, fala só espanhol comigo, que eu preciso aprender. Mas aí tinha mexicano, peruano, argentino, eu falava espanhol com eles. Aí, beleza, cheguei no Chile e eu achei, não, acho que eu já consigo me virar. Não, era outro espanhol. Eu cheguei lá, até as palavras, tipo, feijão é poroto, namorado é pololo. São umas coisas, assim, muito, muito diferentes. Né? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu tentava enrolar, eles não entendiam. E eu sou muito comunicativa, eu gosto de falar, né, tudo. Eu ia falar com eles, eles olhavam para mim, despacio, não compreendo. Aí eu tive que me esforçar bastante para tentar falar o mais corretamente possível para a gente conseguir se comunicar. E assim, até hoje eu tenho contato com o pessoal de lá, a gente se conversa, então eu acho que eu consegui, né? Pelo menos um certo grau de influência para eles me entenderem. Sim. Bom, Aline, daí você, 4 anos e meio depois, o que aconteceu? Você saiu, deixou de ser missionária e aí tenta a vaga no GAC, ou apareceu a vaga no GAC e aí você deixa de ser missionária? Não, primeiro eu deixei de ser missionária, eu senti que era um ciclo que tinha se encerrado e me deu vontade de voltar a trabalhar, voltar para o Brasil, né? Eu estava no Paraguai e nisso eu voltei para o Brasil, mas sem perspectivas de onde trabalhar, de nada. Eu só deixei de ser missionária e voltei para o Brasil. Aí, no primeiro mês, como eu fiquei bastante tempo fora, e eu ainda estava
naquele mês ainda teria o plano de saúde, né, que eles forneciam para os missionários. Eu deixei para fazer check-up. Então, assim, não vou nem procurar trabalho. Deixa eu fazer check-up. Que aí, assim, consulta às 3 horas da tarde. Posso. Exame às 11 da manhã. Posso. Esse primeiro mês, esse primeiro mês eu não vou nem procurar trabalho. Eu vou check-up, né, que faz tempo que eu moro fora, não consigo usar o plano, nem nada. Então, deixa eu ver se tá tudo certinho. Aí depois eu me organizo para voltar a trabalhar. Encerrou o primeiro mês, falei assim, bom, deixa eu atualizar meu LinkedIn, deixa eu começar a ver como tá, quais são as empresas e tudo mais. Nisso, eu recebi o convite do André Rohrer, né, um dos sócios do Jota, que eu já conhecia, né, da pessoal. Falei assim, você voltou, né? Você não é mais missionário? Eu falei assim, não. Então, uma pessoa que vai casar, sair de férias e tal, você não quer cobrir as férias dessa pessoa? Eu falei assim, olha, eu tô desatualizada, faz 4 anos que eu não trabalho na área. Assim, a melhor forma de se atualizar é trabalhando. É verdade, é verdade. Eu umas férias e estou lá há 5 anos e meio. Caramba! Foi assim que eu voltei para o GAC, depois de ser missionária. Então, assim, depois que eu deixei de ser missionária, foi literalmente 1 mês de férias para voltar a trabalhar. Nossa, e aí eu vi, tem a DD nova. Nisso eu já tinha visto que tinha DD nova, né? Uma amiga minha da área já tinha falado, vê essa DD, isso dessa DD, tudo. Aí eu já tinha achado a DD, tinha lido, assim, nossa, tá bem diferente, tá bem mais detalhado. Antes era muito, cada um faz da forma que acha correto, por mais que tenha os procedimentos, não tinha, né? Passo a passo. Aí eu comecei a me inteirar. Pronto, voltei. Aline, conta algum projeto que você tenha gostado bastante de fazer nessa sua retomada aí, né? Que você participou e falou, caramba, então desse jeito aqui é melhor do que aquele que a gente fazia lá em 2006. O que deu um resultado legal assim para você? Eu acho que tem vários, né? Porque lá na 2J a gente tem a maior parte, não só, mas tem bastante do mercado imobiliário. E no mercado imobiliário a gente pega projetos muito diversificados, né? Sim. Desde avaliação preliminar para casinhas até antigas indústrias que já têm contaminação conhecida e você tem que adaptar, não, você tem que gerenciar de uma forma para o uso futuro. Então, assim, são projetos bem diversificados. Então, eu trabalho diferentes contaminantes, coisa nova, né? Então, assim, não era só, por exemplo, posto de gasolina, BTX, PH. Vai para aviação, tem o TPH, tem outros tipos de contaminante, bases, outros, mas todos derivados de petróleo, né? Bases que tem diversos. Aí, quando você chega nesse novo cenário de mercado imobiliário, muitas vezes você vai num lugar, só tem um terreno vazio, todo demolido. Sim. Você tem que trabalhar como um investigador. Aí, nisso, eu acho que eu conseguia pegar pelo menos alguma coisa da história, né? Porque, assim, quando você entra numa antiga região de Santo Amaro, região do Ipiranga, tem um histórico industrial, então entra um pouco na urbanização de São Paulo, que a gente estuda em história, né? Então, os tipos de práticas, como que era e tudo mais. Então, aí eu disse, nossa, isso tem a ver com história também, quando você entra num terreno e tem que escavar como que era, procurar plantas antigas, pedir vistas, tentar montar um quebra-cabeça para entender onde pode estar contaminado. Aí eu vi que tinha não a parte crítica, filosófica da história, mas um pouco da parte de documentos históricos mesmo, de fontes e tudo mais, onde procurar, como achar, onde era, ver fotos históricas para tentar localizar onde era aquela foto dentro do site que você está investigando. Então, isso para mim, assim, foi muito legal, assim, pegar regiões históricas e investigando e ver, assim, olha, era desse tamanho, aí foi evoluindo a fábrica, construindo ali, construindo aqui era uma chaminé, então tinha tanque de óleo e tudo mais. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me motivava também, assim. E, assim, a gente faz preliminar casinhas, a gente faz, mas o mais legal mesmo é investigar. Sim, entendi. Não só investigar, mas eu acho que a possibilidade
de remediar uma área que foi contaminada para que o desenvolvimento da cidade acontecesse, né? Isso é uma das coisas, assim, das minhas reflexões, uma das coisas que mais me fizeram, lá no passado, quando eu quis fazer o TCC disso, me interessei por áreas contaminadas, foi uma forma, assim, de, através da remediação da área, concretizar de forma concreta uma gratidão ao meio físico, né? Gratidão à natureza, por ela ter servido para o nosso desenvolvimento material e, através da remediação, pedir perdão, uma forma, perdão por ter contaminado este pedaço de natureza, esse pedaço de meio. Então, agora, nós temos técnicas para limpar e devolver para a natureza o melhor possível. A gente sabe que é muito difícil, quase impossível, chegar numa contaminação zero, nos tempos de Adão e Eva, mas a gente consegue fazer muita coisa. Sim. Descontaminar muita coisa como uma forma de gratidão à natureza e um pedido de perdão por ter contaminado. E por ter contaminado de uma forma essencial, porque aquela indústria foi necessária para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento de tecnologias, para o desenvolvimento das pessoas, né, para o desenvolvimento material. Foi necessário. Mas agora que a gente tem técnicas para descontaminar, então vamos fazer isso, né? Vamos devolver para a natureza, vamos retribuir essa gratidão por eles terem contaminado para o nosso bem. Então vamos limpar agora, melhorar um pouco. Então acho que isso é uma das coisas que mais me motiva, assim, pegar uma área que historicamente foi muito importante de desenvolvimento. Eu não vou falar nome de indústrias porque aí eu acho que tem toda uma parte né? Mas assim, uma indústria que você sabe que foi muito importante para o desenvolvimento da cidade, das pessoas, de promover a migração, né? Muita migração interna, desenvolvimento econômico e social da região, está super contaminado e você tem a possibilidade de trabalhar nessa área descontaminando. Esses são os que mais me motivam, acho que esses projetos são os que mais me motivam. Bacana, interessante, e são várias coisas para a gente refletir aqui, ter como propósito, né? E muitas vezes isso, as pessoas que nos ouvem aqui ficam, poxa vida, será que o que eu faço é importante? Será que o que eu faço é importante? E você acabou de dar, acho que, uma estimulada nas pessoas, espero que elas gostem também. Espero que sim. Eu acho que por isso que também a gente precisa fazer o correto, né? Fazer sim. O melhor possível, não... Que uma das coisas que eu já falei em vários cursos, né, que eu fiz da ESAS, provavelmente você estava, o Rodrigo, na época que o Rodrigo ainda liderava tudo, eu fiz bastante curso, uma das coisas que eu mais falava, assim, então, mas a gente sabe que tem muita gente que não faz o certo, que a gente, às vezes, chega na nossa mão, a gente analisa as vistas, tipo, second opinion, e tá lá aprovando, passam, né, nos órgãos públicos sim. Passam, mas isso é uma coisa assim que, tipo, por que eu vou fazer errado? Eu vou fazer o mínimo possível, assim. Vamos fazer certo, né? Vamos fazer as coisas certas, vamos seguir os procedimentos, vamos fazer o melhor possível. É para remediar? Vamos remediar. É caro, mas provavelmente quem contaminou tem muito mais dinheiro do que vai gastar para descontaminar. Né? Muito mais. Não é o que falta, porque é um lugar que não tem retorno, né? Sim. É um dinheiro gasto pelos clientes que não tem um retorno, não é um investimento, é um gasto mesmo, mas sim. Só que, assim, a conta fecha, a gente sabe que a conta fecha, né? E ele não vai fazer, vai deixar para nós, né? Para a sociedade, um negócio sim. Que ele usou, né? Não tem cabimento, né? Ali você falou da reabilitação de áreas, né, que é bastante importante, de fato é bastante importante, né, sem dúvida. Às vezes a gente questiona se a pessoa que está recuperando a área, né, em geral as construtoras incorporadoras, elas reabilitam a área, o que é bom, mas elas reabilitam porque é bom para elas, né? Então elas né, não estão fazendo nenhum bem para o meio ambiente, estão fazendo isso, nenhum favor. Não é um favor, estão ganhando muito dinheiro. Exatamente, então estão ganhando bastante dinheiro nisso. E às vezes eles dizem assim, por que nós estamos recuperando?
a gente precisa ter facilidades, do tipo, o nosso relatório tem que ser analisado mais rapidamente pela CETESB do que outros casos. A gente pode deixar um risco remanescente na água subterrânea, por exemplo, sem monitoramento, né, porque nós estamos reabilitando a área. Como você vê essa balança? Eu tenho também uma opinião sobre isso. Assim, eu acho que ser mais rápido, não ser mais rápido, eu acho que isso é uma questão que acho que tem que ser mais rápido para todos. Uhum. Eu acho que independente do cliente, todos têm uma certa pressa. Então, eu acho que isso, a CETESB precisa de pessoal, precisa de treinamento. Eu acho que isso já vem sendo falado, né, em diversos eventos. No ano passado, né, teve um evento no Senac que se falou disso também, né, de que a CETESB estava vendo meios de ter mais pessoas, os estagiários de pós-graduação e tudo mais, para conseguir acelerar isso. Então, acho assim que não é só para um setor, eu acho que para todos precisaria de mais celeridade, que isso realmente é um gargalo e que a gente sente muito, né? Que os tempos da incorporação são muito mais rápidos do que de uma indústria, por exemplo, né? Mas eu acho que tem que ter celeridade para todos. Agora, na questão dessa parte de restrição ao uso de água e tudo mais, eu tenho uma opinião que deve ter um gerenciamento regional, municipal, estadual, não sei em qual nível, né, que acho que dependendo da região pega mais de um município, né, mas eu acho que tem que ter um gerenciamento disso, porque, pelo que eu falei mesmo, a natureza, ela é limpa originalmente, ela foi um bem criado, oferecido para nós, assim, disponibilizado para nós pelo universo, não vou falar em Deus nem nada, pelo universo, foi disponibilizado para nós usufruirmos. Então, assim, tudo bem, eu reabilitei para um uso, não tem risco para as pessoas, mas e a natureza? A gente vai deixar como tá? E aí? E mesmo pensando em pessoas, assim, Sim, tanta restrição de uso agora. de Alguém água. Pode beber água, né? Sim, como que vai gerenciar isso? É só uma contaminaçãozinha de metal aqui, mas tem clorados ali, e assim, mistura tudo, e o meio continua contaminado, na verdade, né? Reabilitou para um uso, sem risco para aqueles usuários definidos naquela avaliação de risco e tudo mais, mas a área continua contaminada. Eu acho que deveria sim, aí isso já está acho que em discussão, né? O CEPAS estava envolvido, o pessoal lá da Geociência, mas eu acho que é algo que precisa urgentemente ser estabelecido como política de estado, de regional, de comitê de bacia, não sei em qual nível, né? Mas eu acho que precisaria urgentemente ter isso para controlar, porque a água subterrânea é um bem comum. Sim. Da União, né? É um bem da União. O subsolo não é daquele dono, você não sabe. Sim. Hoje tem um prédio construído lá que ninguém está em risco, mas e daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? E aí, como vai ser? E não só em questão de restrição de uso de água, por exemplo, mas eu também vejo, assim, construindo tantos prédios em algumas regiões, sim, tem rebaixamento de água, tem barreiras, tem várias coisas, e a estabilidade. Será que daqui a uns anos, aqueles prédios mais antigos que foram feitos numa realidade hidrogeológica, com fundações, SPT e tudo mais, uma realidade, aí tem 10 prédios em volta que rebaixaram o nível d'água. Pois é, e fazendo pressão, né, tensão no solo, é isso? E aí, como fica esse gerenciamento regional do subsolo, sabe? Da estabilidade? Eu acho que isso é até segurança, porque segurança para as pessoas mesmo, sim, né? Sim. Eu não sou geóloga, não sou geotécnica nem nada, mas, assim, tendo estudado a parte de hidrogeologia referente à contaminação e tudo mais, será que não é afetado? Pega um lugar que tinha 20 casas, agora tem 5 prédios com 3 subsolos cada, com rebaixamento de nível, mudou tudo lá. E aí, como tá? E eu sinto que não tem um gerenciamento, acho que não sei nem se tem onde gerenciar, né? Acho que teria que repensar muito nisso, acho que uma visão urgente para um futuro, não muito distante, eu espero que tenha, esse gerenciamento do subsolo, né? Porque a prefeitura dá alvará, emite licença vendo aquele edifício. Mas e a região?
Sim, pois é. Uma restrição de uso de água daquele pedacinho. Mas em uma região, Isso. como fica o todo? Quem que está vendo pelo bem comum mesmo, pelo bem público, pelo subsolo, tudo? Será que daqui a uns anos não vai ter prédio afundando? Não sei. Tenho uma visão bem crítica em relação a isso, né? É ótimo que reabilitem áreas, mas a gente acha que tem que ver um pouco mais o regional, né? Sim, com certeza. Bom, Aline, agora depois eu te bombardear aqui, você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Aí agora é o seu momento de virar o jogo. Meu momento. Então, eu queria ver você, como agora está muito nessa parte de ensino, lidando com vários alunos e tudo mais, como você vê essa parte da garantia de qualidade dos trabalhos técnicos executados? Porque a gente já falou, né, que tem pessoas consultorias, empresas que fazem tudo corretamente, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem gente que vai mais ou menos. Como que você vê isso? Como a gente poderia resolver esse problema? Assim, já foi falado da autorregulação do mercado. Eu não acredito muito na autorregulação do mercado. Eu acho que isso teria que ser algo... O mercado se autorregula economicamente, né? Então, eu acho que isso não seria muito... Não chegaria num objetivo ok. Jamais. Como você vê que daria para fazer isso para garantir a qualidade técnica dos trabalhos, de que realmente cumprissem o que foi falado? Como que você vê que você acha que daria para solucionar este problema? Que a gente, acho que é de conhecimento de todos que existe, né? Sim. É um problema muito difícil de solucionar, é muito difícil. Concordo, o mercado se autorregula, isso aí não existe, né? Isso aí é conversa mole, né? Assim, falando português bem claro. Ele vai se regular no que for melhor para ele e as externalidades ficam para os outros, né? Normalmente para os oprimidos, né? Como sempre. Então, não vai se autorregular. O que eu tenho visto no Senac nos últimos 10 anos que eu estou lá, e agora também mais intensamente nos cursos online para órgãos ambientais, principalmente, para o mercado convencional também, mas principalmente para os órgãos ambientais, é bastante gente preocupada em fazer o melhor. Bastante gente mesmo, né? O curso para órgão ambiental é muito interessante, porque você consegue ver a mudança acontecendo, né? Um pouco mais rápida do que a gente vê quando a gente dá aula na pós-graduação. Até aquelas pessoas que estão lá serem tomadoras de decisão, demora, e quando elas se tornam tomadoras de decisão, elas são engolidas por um sistema, e se elas não forem engolidas pelo sistema, elas não se tornam tomadoras de decisão, né? Então, todo esse sistema aí breca o fazer o correto. Então, o primeiro passo é as pessoas saberem o que é o correto, e eu acho que isso tem melhorado bastante. Então, as pessoas estão sabendo mais o que é o correto. Aí, para na próxima barreira, que é assim, o cliente não quer pagar. Mas aí o cliente fala, mas eu não sei o que é, você que tem que me falar o que tem que fazer. E aí, se todo mundo fica nessa e fala assim, bom, o órgão ambiental não cobra. Então, o que eu acho que o único jeito da coisa avançar é se o órgão ambiental começar a cobrar mesmo, né? No caso da CETESB é menos difícil, eu diria, porque ela tem uma DD38 que é excelente. Então, está tudo muito bem colocado lá. Se a CETESB cobrar o que está lá, a coisa melhora muito, mas muito, muito, muito. O que acontece é que, de 2017 para cá, o mercado percebeu o que a CETESB vai cobrar do que está lá e o que ela vai deixar para lá. Assim, né? Isso. E aí o mercado tem dado essa despertinho aí. Isso tem sido uma vantagem competitiva de alguns profissionais, de algumas empresas, e falar assim, cliente, nós não vamos fazer tudo que está lá, mas eu sei o que precisa e o que não precisa. Então, curiosamente, o fazer errado tem sido premiado, né? Porque acabou se adaptando. Mas eu acho que tem gente nova entrando na CETESB, então isso dá uma mexida, né? Então talvez a coisa mude, né? Então algumas coisas que não eram aceitas passam a ser e vice-versa, né? Coisa que era aceita passa a não ser. Mas o que eu tenho visto é que outros estados estão cobrando mais, então a tendência é que o Brasil como um todo melhore um pouco. Mas tem uma coisa que está faltando, que é o que você falou. As pessoas têm que ter essa consciência, né? Porque na última linha ali vai o nome de alguém. E eu, Marcos, não vou pôr o meu nome num negócio mal feito.
mas tem gente que não se importa muito com isso, põe o nome lá e seja o que Deus quiser, né? Nunca vi acontecer um negócio grave com nenhum profissional, né? Deveria, mas nunca aconteceu. Na hora que acontecer, aí talvez também as coisas mudem, né? Como o caso de Mariana e Brumadinho, a culpa não é exclusiva do técnico que assinou ali, mas eles foram constrangidos, foram presos, tiveram uma porção de problema, o que levou os próximos a tomar mais cuidado no trabalho que vai fazer, né? Então, se acontecesse algo semelhante aqui no nosso mercado, talvez isso melhore também. Então é isso, a consciência e o órgão ambiental, acho que são esses dois pilares. Mesmo porque tem uma declaração de responsabilidade, né, entre crimes ambientais e tudo mais, né? Mas às vezes parece que não se importam realmente. Assim, assina, mas não vai dar em nada, pode ficar... Nunca deu em nada, por que vai dar agora, né? Esse deve ser o pensamento. Agora vai dar? Não vai dar. Sim. Né, concordo. Mas muito boa pergunta e nos leva a refletir aqui, legal. Sim. Eline, eu queria que você indicasse algumas coisas aí, 1, 2, 3 coisas aí, livros, séries, filmes, para os nossos ouvintes. Acho que filmes tem aqueles tradicionais, né, de Áreas Contaminadas, quem ainda não viu, vale muito a pena ver, o da Erin Brockovich, né, que a partir dele que começou a se estudar tão a fundo Áreas Contaminadas. E como filme, é um filme muito bom, com a Julia Roberts e tudo, quem ainda não viu, vale muito a pena ver. E o Dark Water também, que é um pouco mais recente, sobre os PFAS também, né? Que conseguiram levar uma temática muito técnica, mais para a parte de cinema mesmo. Acho que de filmes, acho que esses dois são bem clássicos, né? Em relação a Áreas Contaminadas. Deixa eu ver, de livros, eu acho que livro técnico de Áreas Contaminadas... Não precisa ser técnico, qualquer um, você pode indicar o que você quiser, você que manda. Pode ser técnico, ou pode não ser, você que sabe. Não, livros, tem um livro que eu gosto bastante, que são dos 4 compromissos. Deixa eu ver, eu chamo Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Não conheço. Esse é um livro muito para reflexão pessoal, de como agir, né? Depois teve um outro livro, Quinto Compromisso, que eu ainda não li, mas Os 4 Compromissos originais, ele é muito bom. Eu recomendo esse livro para todos, como forma de autoconhecimento, como lidar com o mundo. Eu recomendo bastante. Aline, olhando para trás, assim, foram decisões acertadas, fazer a história, fazer a parte ambiental, se meter naqueles eventos, entrar no GAC, ou tem alguma coisa que você acha que poderia ter sido diferente aí? Não, acho que tudo aconteceu da melhor forma como deveria ter sido. Eu acredito em Deus, né? Então acho que foi tudo muito bem conduzido. Minha vida foi toda muito bem conduzida, foram muitas proteções, ter ganhado a bolsa no momento certo, assim, eu acho que foi literalmente tudo muito conduzido por Deus, né? Eu acredito em Deus, então acho que desde o início, desde lá de trás, de quando eu era pequenininha e queria ser professora, até meu momento atual, eu acho que aconteceu tudo como realmente deveria acontecer, não me arrependo de absolutamente nada. De ter tornado missionária, de ter deixado de ser missionária, das empresas que trabalhei, eu acho que tudo aconteceu realmente da melhor maneira como deveria ter sido, para o meu crescimento pessoal, profissional, para a minha vida. Legal. Foi muito legal ter falado com você, Aline. Muito legal mesmo. Gostei pra caramba. Foi um prazer aqui, uma honra para mim. E agora deixo para você as palavras finais. Aí o podcast é seu. Você pode falar o que você quiser, cantar, assobiar, você que sabe. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei bastante de participar também. Estou à disposição sempre, eu gosto bastante de falar, eu acho que já deu para perceber, né, de falar sobre áreas, falar sobre coisas técnicas, e eu acho que minhas palavras finais têm muito a ver com o que a gente conversou, principalmente nessa etapa final, né, da gente buscar trabalhar de uma forma tecnicamente correta, buscando realmente com esse sentimento de gratidão à natureza, gratidão à terra, como forma de pedido de perdão pela contaminação, pelo mal à natureza que a gente já causou ao longo do tempo, né? Que foram necessários para o nosso desenvolvimento,
mas que agora a gente já tem momento, já tem técnica, já tem tecnologia disponível para a gente conseguir materializar essa gratidão à terra. Então, assim, utilizar nossas habilidades técnicas, econômicas, tecnológicas, para realmente agradecer a terra, agradecer a natureza por nos prover a vida e tudo mais que a gente necessita. Então, eu acho que tendo esse sentimento é muito mais fácil a gente buscar fazer a coisa correta, buscar usar as técnicas corretas, seguir o procedimento correto, buscar se atualizar tecnologicamente, tendo este sentimento mais profundo e não apenas, vou ganhar dinheiro, quero trabalhar com GAC porque é uma área promissora. Assim, eu acho que todos os meios são válidos para chegar na área, mas eu acho que estando na área, ter essa consciência, né, do porquê estamos aqui. Qual a nossa função no mundo, né? Porque o mundo, nesta etapa, porque estamos trabalhando com GAC em 2025, nessa etapa do desenvolvimento da Terra. Então, buscar essa justificativa. Acho que quando a gente consegue buscar isso, é muito mais fácil a gente agir corretamente, tecnicamente, tecnologicamente e em tudo mais. Legal, Aline. Muito obrigado. Nos vemos nos próximos. Muito obrigada, Marco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio sensacional com a Aline. Vejam que interessante a história dessa garota da Zona Leste de São Paulo, que desde a infância viu o mundo com o propósito de não só fazer parte dele, mas torná-lo um lugar melhor. Dentro daquela visão, ela tinha o desejo de ser professora e, ao mesmo tempo, de trabalhar com o meio ambiente lá no início dos anos 2000, quando não havia muitas graduações em engenharia ambiental disponíveis. Não tinha o curso da Unesp Sorocaba, por exemplo. Não tinha nem o da UFABC, nem o da Poli, nem o curso de gestão ambiental na USP Leste, nem o de ciências ambientais na Unifesp. E aí, por causa disso, ela fez a graduação no SENAC, né, em tecnologia de gestão ambiental, junto com a graduação em história lá na FEFELESTE da USP, morando em São Miguel, né, isso que é interessante também. Bom, e por ter feito o SENAC, ela recebe várias indicações de eventos e toma gosto por áreas contaminadas. E, também por ter feito o SENAC, ela ficou sabendo da pós-graduação em GAC e ainda conseguiu a bolsa para fazer esse curso, né, de pós em GAC no SENAC na segunda turma. E ali foi a entrada dela no GAC, para nossa sorte, com um pouco de acaso, aliado a muita dedicação e muita competência. Como vocês viram, foram muitos perrengues no GAC, dificuldades e um super aprendizado de muitas coisas, até de dirigir. Imagine pegar o carro sem ajuda pela primeira vez indo para São Sebastião pela Rio Santos. Bom, isso foi só o começo. Vocês devem ter visto também como o GAC mudou. Mesmo com a CETESB dizendo várias coisas, pedindo várias coisas, como amostrar o solo de metro em metro com liner, na prática as pessoas usavam só trado manual para furar e instalar o poço e mediam VOC no saquinho a partir daquele solo que vinha no trado, né? Então, por isso que nunca, entre aspas, nunca tem nada no solo. Nunca tinha nada no solo, né, naquele tempo. Também a amostragem de água, feita com base no esgota em um dia e coleta no dia seguinte, com um baler mesmo, totalmente fora do que a gente entende hoje. Naquela época e ainda hoje, questões econômicas se sobrepunham às questões técnicas. Então, embora tivéssemos equipamentos e a CETESB pedisse, né, solicitasse, como não era efetivamente cobrado, como o relatório não voltava com a multa ou alguma coisa assim, isso não era feito. O pessoal fazia errado mesmo e mandava lá para ver o que a CETESB falava, né? Isso hoje não é bem assim, né? A coisa melhorou bastante, como a Aline contou para nós. Mas uma coisa não mudou de lá para cá. No SENAC se ensinavam as boas práticas, baseadas na boa técnica, baseadas na ciência, e os bons alunos e as boas alunas aprendiam e levavam isso para o seu dia a dia, como a Aline fez, né? Na medida que seus locais de trabalho permitiam. As pessoas que são boas profissionais ficavam, e ainda ficam, sempre com aquela pulga atrás da orelha e se questionam o que estão fazendo. Essas pessoas, felizmente, ainda podem contar com o SENAC para ajudá-las a encontrar ciência por trás da boa técnica. E agora, né, mais modernamente, nos anos 2025, não só com o SENAC podem contar com o SENAC, mas não só com o SENAC, com outras universidades e até com esse nosso pequeno projeto do podcast aqui. Tudo isso ajuda a aproximar a boa técnica da ciência e o que os órgãos ambientais pedem. Mas nada disso tem relevância sem que as pessoas façam o movimento de questionar, de tentar estudar, de tentar melhorar. A Aline tem isso muito claro para ela, pois o propósito é o que guia suas ações desde pequena até agora, que ela é uma profissional muito competente e muito conhecida no mercado.
E a ida dela para as missões também são exemplos de como ela vive a sua jornada aqui no nosso planeta. Independente de crença ou de filosofia, é muito claro que ela é sempre guiada por aquele propósito desde menina, de melhorar o mundo e ajudar as pessoas. E claro, isso se reflete na atuação dela no GAC. Como eu falei, ela é agora uma profissional de altíssimo nível e ainda hoje é guiada por propósito, não por questões econômicas ou de crescer na carreira, né, de se tornar diretora, nem por querer atender o cliente a qualquer custo. É o propósito que a guia. E o propósito dela a respeito do GAC me fez refletir bastante, imagino que vocês também. Muitas vezes ficamos meio desanimados, achando que não tem jeito, que o poder econômico sempre ganha, nas indústrias, nas consultorias, nos órgãos ambientais, restando muito pouco para a gente lutar. Mas o que ela disse aqui nos dá uma bela energia. A reabilitação da área é uma forma de gratidão à natureza, uma gratidão ao planeta. É uma forma de, como sociedade, pedirmos perdão ao planeta por termos feito uma ruptura metabólica e contaminado aquela área. Agora, nosso papel é gastar matéria, energia, capital e trabalho humano para recuperar ao menos uma parte desse planeta, reabilitando a área por causa disso, não para servirmos de instrumento para o lucro e acumulação de mais capital na mão de poucas pessoas. Nosso papel é reabilitar a área. Eu só discordo um pouquinho dela, bem pouco, em um ponto. Eu digo que a contaminação foi feita basicamente para o lucro de poucos. Ela, com muito mais sabedoria, muito mais desprendimento e muito mais entendimento, um entendimento mais amplo do mundo e do universo, sabiamente ela diz que a contaminação foi decorrente da necessidade que tínhamos e temos de desenvolvimento econômico e tecnológico e que foi um efeito colateral de mudanças positivas nas vidas das pessoas. Seja como for, nosso dever atual, como ela muito bem disse, é sermos gratos e pedirmos perdão à Terra por fazer isso e assim fazermos o nosso melhor para que a reabilitação aconteça. Então devemos fazer o nosso melhor para que a reabilitação aconteça em nome desse perdão e dessa gratidão. Então é isso. Agradeço demais a Aline por essa e outras grandes lições que pudemos compartilhar aqui no nosso podcast. Além da Aline, agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço também às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast que está disponível no Spotify, YouTube, etc., na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. Continuem conosco no screening de notícias e também nas redes. O Instagram é @ecdambiental, o canal Áreas Contaminadas do Telegram, o LinkedIn Marcos Tanaka Riz, enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.